Que nenhuma família comece em qualquer de repente. Que nenhuma família termine por falta de amor. Que o casal seja um para o outro de corpo e de mente. E que nada no mundo separe um casal sonhador. Casal sonhador. Bom dia, boa tarde, boa noite. Como é que vocês estão? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu estou bem. Em nome de Jesus, eu estou maravilhosamente bem. Problema tem até as duas tampas, mas problemas foram feitos para ser administrado, para ser resolvido. Amém? Louvado seja Deus por isso. Muito bem, vamos orar? Pai amado, Pai querido, bom dia, boa tarde, boa noite. Como é que o senhor está? O senhor está bem? Oh, glória, Pai amado. Alegra o meu coração e o coração dos meus irmãos saber que o senhor está bem. Essas pequenas coisas que o senhor vê a gente praticar, eu sei que só com o olhar o senhor resolve. Porque o senhor é onisciente, onipresente, onipotente. O senhor é o começo e o fim, o ômega e o alfa. Por isso, Senhor, essas pequenas bobagens que a gente faz, com certeza, só o teu olhar de pai já resolve. Obrigado, Pai amado. Pai amado, se existir alguém acamado, precisando de um socorro, por favor, estende a mão para ele. Assim como estendesse por rei Ezequias, desse mais 15 anos de vida. Acelera, Senhor, tira essa enfermidade dessa pessoa. E se for espiritual, envia, Senhor, a unção do Espírito Santo na vida dessa pessoa. Que, em nome de Jesus, o demônio pare de atormentá-lo. Muito obrigado, Senhor. Te agradeço. Senhor, uma coisa que me dói muito quando eu estou na estrada, viajando a trabalho, que eu vejo aquelas pessoas no sol quente andando, aqueles peregrinos, aqueles andarilhos andando, aquilo corta meu coração. Que o Senhor tenha misericórdia e abrande o coração de quem for passando e o ajude. Ajude com alimento, ajude com água, ajude com a roupa. O que precisar, Pai amado, por favor, toca no coração de todos, inclusive muito mais no meu. Eu te peço em nome de Jesus. Amém? Amém, benção? Vamos lá? Vamos dar continuidade. Hoje a inspiração é problema. A inspiração hoje da igreja, ela é problema. E é um problema seríssimo. Seríssimo. É um problema crônico da igreja. E a inspiração hoje veio falar sobre isso. Então, assim, eu peço a você que você, à luz do Espírito Santo, você entenda, à luz do Evangelho, você entenda, à luz da graça de Deus, você entenda. Porque hoje o que a Escritura fala, a única coisa que a igreja não tem autoridade de desmanchar, a igreja terrena. Ela desmancha tudo, ela desmancha a parede, ela desmancha menos isso da inspiração de hoje. A inspiração de hoje você vai encontrar no livro de Mateus 19, versículo 1. Tá? Quando alguém se aproxima de Jesus, veja que você vê toda uma caminhada e cada dia vai ficando mais, vamos dizer assim, mais pesada a inspiração. Alguém se aproxima de Jesus, ontem e pergunta quantas vezes deve perdoar o irmão. Depois outro se aproxima de Jesus e diz assim, ó, Moisés deixou lá no livro, tá, você pode pegar no livro do Deuteronômio, tá, 24, versículo 1, dizendo que o homem pode repudiar sua mulher. É o evangelho de hoje, é a inspiração de hoje. Só que na inspiração de hoje, eu quero dizer para você que existe 3 tipos de casamento. Tá? Eu já falei isso. Existem 3 casamentos, 3 tipos de modelo de casamento. Primeiro casamento, o que Deus fez. Qual o casamento que Deus fez, missionário? Esse é o planejado por Deus. Então, existem 3 tipos de casamento. Vamos ver qual o meu e qual o teu. Qual a gente vai se encaixar dentro dele, tá bom? Presta atenção. 3 tipos de casamento. Primeiro casamento, que Deus constituiu. Qual foi o casamento, missionário, que Deus constituiu? 2 jovens, eles se admiraram, um gostou do jeito do outro, do cabelo, da orelha, do pé, da perna, não importa. A feição dos dois se bateram e os dois resolveram se unir e ser uma só carne. Para eles dois, se unir e ser uma só carne, e esse casamento eles tem que ser verdadeiro, os dois tem que ser virgem. O casamento que Deus planejou para você e para mim é assim: você casa virgem, eu caso virgem, a mulher casa virgem e a vice-versa. Você entende? Esse é o casamento de Deus. Aí há um namoro, é um conhecimento, há um noivado, tá? E aí aquela pessoa toma aquela decisão de chegar lá no pé do padre, assim, olha, do sacerdote. A única pessoa que tem autoridade de fazer casamento é um sacerdote da igreja. Tá? Eu desconheço o batismo, não. Qualquer batizado pode batizar, mas o casamento não. É diferente. O casamento só o sacerdote pode fazer. Mas vamos dar continuidade para a gente não perder tempo, que o tempo voa. Amém? Então vamos embora.
Os dois passaram, namoro, noivado, se conheceram, dá certo. Olha, eu tenho essa muganga, eu tenho essa. Deve um falar pro outro. Olha, eu gosto de fazer sexo, eu não gosto de fazer sexo. Não pode existir mentira entre os dois, tá? Porque vamos supor, a moça, ela descobriu que não pode ter filho, o rapaz descobriu que não pode ter filho. Um ou outro descobriu, mas o sonho desse quer ter filho, o sonho desse outro não quer ter filho. Então esse casamento vai ter um problema, que é o problema que um tá mentindo pro outro, e como é que vai gerar o filho para Deus? Você entendeu? Dá para entender agora, né? Você é inteligente, presta atenção. Então, esse casamento foi o que Deus uniu. Então, tá assim, o que Deus uniu, né, vai lá. Se apresenta os dois na presença do sacerdote, o único que tem autoridade para fazer o teu casamento e o meu, e ele vai perguntar, fulano, você aceita fulano como sua esposa? Aceita. Olha, mas você aceita ela na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, todos os dias da sua vida? Olha, veja que isso é uma chave. Olha, vou repetir, na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, todos os dias da sua vida. A chave da sua vida, da minha vida. Então, a única coisa que desfaz esse casamento é a morte. É a morte. Pergunta para a mulher: você aceita seu marido assim na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, até o último dia da sua vida? Olha, veja a chave. Você é inteligente. Tem pessoas se fazendo de besta, tá? Ele deixa uma mulher hoje, arruma outra amanhã, deixa uma outra, arruma outra amanhã, deixa uma outra, arruma outra amanhã, e assim o inferno vai esperando por ele hoje e amanhã, ok? Mas eu quero que você pegue isso, pegue essa lição de hoje da inspiração em nome de Jesus, tá bom? Vamos embora. Você, perante o sacerdote, você assumiu um compromisso, tá? Que só com a morte acaba. Olha, a igreja, o Papa não tem autoridade de se fazer seu casamento. Nenhuma igreja, a igreja católica, que é a verdadeira, não tem autoridade. Os papas, ninguém, nem Satanás desfaz o teu casamento. A não ser Deus, com a morte. Você entendeu? A chave, veja que chave ele deixou. Só o quê? Só a morte. Te falei do primeiro casamento. Vou te falar agora do segundo casamento. O segundo casamento é assim: eu, saio na rua, encontra uma perdida ou um perdido, encontra uma mulher com filho, sem filho, né, na mesa de um bar, numa discoteca, numa festa, numa boate, encontrou essa pessoa, encontrou. Você se afinou com essa pessoa, chegou e levou essa pessoa para o altar. Veja, você pegou uma pessoa no meio da rua, uma pessoa já, vamos dizer assim, já que veio de outro relacionamento, uma pessoa que teve uma vida perturbada lá, você pegou aquela vida perturbada, tanto faz ser o homem como a mulher, e levou para sua vida, ok? Diga comigo, lascou-se. Se lascou. Esse é o segundo casamento. Falei do primeiro, falar do segundo. Beleza, você pega essa pessoa, leva para o altar e chega lá, essa pessoa promete. Você aceita fulano, aceita, na alegria, a mesma coisa, na alegria, na tristeza, na saúde, até que a morte separa, beleza, é a mesma coisa pro homem, aceita, você aceita, os dois vão vendo junto. Daqui a pouco começa o destemperamento, porque ela tem um filho, o filho quer fazer uma coisa, você não aceita, começou a confusão. Você tem uma filha, a filha quer fazer uma coisa, e ela não aceita, começou a confusão. Você entendeu? Mas quem foi que arrumou esse casamento foi você, então chupa essa manga azeda. Chupa, eu também, graças a Deus. Chupa essa manga azeda aí. Agora tu escolhesse o Satanás pra botar do teu lado, agora velho com ele. E é só a morte separa. Sim, falei pra você do segundo casamento. Agora eu vou te falar do terceiro casamento. Tá pronto pra ouvir? O terceiro casamento é o que o demônio dá pra você. Missionário, não diga isso. Analise. O terceiro casamento, quem arruma pra você é o demônio. Quem foi que arrumou o primeiro casamento para você? Foi Deus. Quem foi que arrumou o segundo para você? Foi você mesmo. Que arrumou esse Satanás e sacrilho para suas costas. Desculpa eu usar assim, falar assim, irmão. Sabe o que é? É porque assim, tudo aquilo que não vem de Deus não é lícito, tá bom? E você não é doente mental. Eu tenho certeza que você está entendendo muito bem. Eu fico abismado porque chego na igreja, às vezes, estou sentado no banco, os padres estão celebrando um casamento, eu no lugar dele, eu era, quando eu estava na minha comunidade, eu passei pela Canção Nova, PPP, papapá, mas sabe qual era o meu trabalho lá? Conselheiro de casais. E eu acabei muito casamento. Pessoas com 5, 6 anos noivo com aquela moça, enrolando ela, com um fio na esquina ali, um fio ali, e eu chegava para eles assim, mas será sabe que ele tem um fio ali, você sabe disso?
E ele vai engravidar você e você vai ser mais uma na rua. Ai, meu Deus, minha Nossa Senhora, eu ia falar pro padre, o padre me chamar e dizer assim, mas você não pode falar isso. Eu digo, eu falo. Porque depois que essa sujeita tiver com um filho na rua aí, filho da perdição, filho do adultério, eu não tenho culpa nisso não. A culpa foi dela e dele. Mas vamos voltar porque eu tava falando. Terceiro casamento. O terceiro casamento quem dá é o demônio. Missionário. O terceiro. Veja que não é. Você que vive num casamento apanhando. Você que vive um homem num casamento sem paz. 24 horas sem paz. Quando você bota o pé na porta de casa, a mulher diz, chegou o demônio. Você que vive num casamento que não tem sossego, a sua família é um tormento. Agora, sabe o que eu entendo porque os padres não falam isso? Eles têm medo. Eles têm medo de falar a verdade. Eles precisam do dízimo do povo, das ofertas. Eles não têm coragem de trabalhar. É uma crítica construtiva, viu? É uma crítica construtiva, porque uma pessoa que tem vergonha na cara, ele não faz certos tipos de casamento, não. Porque ele pergunta, quando o cara vai fazer um casamento, ele deve perguntar, vocês se conheceram aonde? Ah, a gente foi para uma festa de um rock and roll, usando maconha, cocaína e crack, e lá a gente se apaixonou, e agora a gente tá cheio de tatuagem, é pince no prego, no bilau, é do demônio mesmo. Ele não, é porque se ele quando chegasse aquela pessoa cheia de tatuagem perto dele, cheia de os dois, parecendo uma obra do inimigo, rapaz, vocês, eu não vou fazer o casamento com vocês não. Mas por que você não vai fazer meu casamento? É que vocês têm que refletir, mas vão viver juntos. Daqui a pouco cada um vai pegar uma faca, um vai matar o outro. E eu não tenho nada a ver. Mas veja, irmão, liga a televisão. Liga a televisão. Você tem televisão em casa? Pega a tua televisão e liga pra tu ver o que é que acontece. Vai assistir lá. Ele deu não sei quantas facadas nela. Ela tocou fogo nele. Foi Deus que juntou essas duas pessoas? Você tem certeza que foi? Eu acredito que não. Jamais. Deus vai juntar um. Sabe o que é que Deus junta? Um para amar o outro. Quer ver? Vou voltar pro primeiro casamento. O cara vai casa, os dois são virgens, namora, casa, beleza, os dois estão vivendo juntos. De repente um cai doente. Chega, meu bem, eu estou doente. Vou cuidar de você, meu amor. Eu vou passar, eu vou lavar, eu vou cozinhar. Eu vou cuidar de você, eu vou arrumar uma pessoa para tomar conta de você. Porque eu prometi que era na alegria, na tristeza, na saúde. Tanto faz ser o homem como ser a mulher. Você quer ver quando foi você? Eu falei do casamento que Deus arrumou. Falar agora do casamento que você arrumou. Aí a mulher adoece. O homem tá nela. Aí o homem adoece. A mulher tá nele. Ou não é assim que nós estamos vendo, irmão? Ou você se faz de cego? Eu acho interessante hoje, porque assim, nós, católicos, praticantes, damos uma de cego, sabe? Eu não vou para casamento de ninguém, porque eu não vou ser testemunha. Uma certa vez o cara já ia com 3 casamentos, aí vinha me chamar para ir pro casamento dele, aí eu disse, rapaz, não vou não, eu tenho umas coisas para fazer, e a pessoa ficou insistindo, né? E eu sou uma pessoa muito verdadeira. Quase ninguém gosta de mim, graças a Deus. Eu sou muito verdadeiro com as minhas coisas. E eu quero que as pessoas sejam verdadeiras comigo também. Venha me alisar, não, que eu não gosto de ser alisado, não. Eu gosto de ser o certo é certo e o errado é errado. Que doa do outro, que não é do eu. Mas vamos em frente. E ficou insistindo para ir pro casamento. Eu falei assim, rapaz, eu conheci o cara que ia casar, ele já ia no a terceira filha de família que ele tira dentro de casa, joga na rua, e cada um ele faz um filho, deixa os pais dela criar, porque ele não quer nem saber, né? E ela tem que abandonar o serviço. Aí o cara continuou insistindo, o cara da igreja continuou insistindo, aqui em Mineiros, continuou insistindo. Eu disse a ele, rapaz, eu fosse você, eu criava vergonha na cara, você anda com esse crucifixo pendurado no pescoço, esse rosário de Nossa Senhora pendurado no pescoço, e você vai para um casamento de um endemoniado desse. Você não tá vendo que ele vai casar com essa menina, é mais um casamento que vão celebrar e ele vai jogar ela na rua. Você é doido, é doente mental. A pessoa passou 6 meses, graças a Deus, sem falar comigo. Foi 6 meses, depois ele se reconciliou. E eu tô orando por ele.
Para ele enxergar. Passou um tempo, lá ver uma pessoa chegou para mim e fez assim: irmão, como é que o senhor tá? Tudo bem, graças a Deus. Eu estou com um convite para um casamento, minha sobrinha vai casar e eu queria que o senhor fosse. Tá? Eu fiz assim: vai ser onde do casamento? Não, o casamento vai ser aqui pertinho mesmo, aqui na cidade vizinha de Jataí. É muito bem. Ela vai casar com outra menina, ela ama muito a menina. Eu fiz assim: meu irmão, eu não posso ir, não, estou trabalhando nesse dia. Eu não vou ser indelicado com a pessoa. Mas se a pessoa continuar insistindo comigo, porque eu falei do primeiro casamento, falei do terceiro casamento, do segundo casamento, estou falando do terceiro casamento. Abra seu olho, irmão. Não, nós não somos chamados para ser besta, viu? Nem idiota, viu? Nem cego guiando cego, cairão os dois dentro do buraco. O terceiro casamento é uma coisa que a pessoa arruma na rua, o demônio arruma aquilo para a pessoa. Às vezes do mesmo sexo, o demônio faz tanta cabeça da pessoa que os dois do mesmo sexo se apaixonaram. Contra a lei divina. Não é contra mim, não tem nada a ver com isso, é contra a lei divina. O relacionamento do mesmo sexo, o casamento do mesmo sexo é contra a lei divina. Só por uma coisa que é contra a lei divina. Os dois não podem procriar. Não pode. Os dois não podem ter filho. Se o homem pudesse ter filho, tá? A mulher tem filho e o homem pudesse também, Deus permitia. Mas Deus deixou cada macaco no seu galho. Não seja cego nem doido. Que Deus te abençoe, que Deus te ilumine. Qual o meu casamento e qual é o teu? Foi Deus que deu? Foi você que arrumou essa coisa azeda, tóxica? Ou foi o Satanás que te deu uma pessoa 24 horas que quer te matar? Uma pessoa que é do teu mesmo sexo e quando tu morrer, vai tu e ele pro inferno. Analisa. Você está sendo homofóbico? De jeito nenhum. Eu estou somente repetindo o que está na Escritura. Eu sou apenas um tradutor da Escritura. Somente isso. Não venha. Você segue a sua vida, eu sigo a minha. Se a sua orientação você acha que está... Eu sou feliz desse jeito. Viva feliz, meu filho. E depois arda no fogo. Eu amo fulano assim. Ame ele assim, rapaz. E eu estou dizendo que você não vai amá-lo, eu estou dizendo que você vai perder o céu. Porque quem criou esse livro está vivo. E ele falou para mim assim, para você. O homem deixará sua casa, seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. O missionário, mas Moisés, ele liberou, está lá no livro de Deuteronômio 24:1, ele disse que a pessoa não podia dar uma carta de divórcio e mandar a mulher ir embora. Sabe por quê, irmão? Faria isso? Pela dureza do coração, Moisés usou essa expressão, e eu vou dizer pela safadeza dos caras. O cara ia, pegava uma mulher, quando aquela mulher ela não queria mais ter relação sexual com ela, ele arrumava outra. Tá certo? Ele arrumava outra. O erro dele não é de arrumar, ele errou. Não vou tirar ele errou, não vou tirar o vínculo do erro dele, não. Mas o pecado dele foi em repudiar ela. Você sabe o que é repudiar? Não te quero mais. Eu não te quero mais. Missionário, o senhor está dizendo que ele podia ter arrumado outro. Olha, eu não sei se ele podia. Vai lá na Bíblia que tu vai encontrar coisas parecidas. Abraão, Jacó, vai lá. Abraão, Jacó, Davi, vai lá na Bíblia. Salomão, vai lá. Eu não vou nem ler esse texto para tu, que tu não é idiota nem doido. Vai lá ler. Mas o pecado está em repudiar. Dizer, eu não te quero mais. Porque você quebrou a promessa. E quem quebra a promessa está lascado. Então, que Deus te abençoe. O Virgem Santíssimo não permitai que eu viva e nem morra em pecado mortal. Pecado mortal não é de viver nem de morrer, que a Virgem Santíssima de me valer a mim e a você. Valei-me, Virgem Santíssima. Vamos fazer uma oração do exorcismo? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Não existe casamento de segunda união, viu? É mentira. Não existe. Você permanece casado. O que acaba o seu casamento é só a morte. Por isso eu te dou um conselho. Se você é casado, não repudie o mal que você arrumou para você. Arruma uma casa separada dele, vai viver, mas não repudie ele, não. O que é repudiar? É você chegar e dizer assim, eu não te quero mais, porque você quebrou
ouvir. Então, que Deus te abençoe, que Deus te dê inteligência, que a luz do Espírito Santo venha sobre você e que no dia de hoje essa palavra que é dura possa quebrar o nosso coração e abrir os nossos olhos. Porque, vou te falar uma coisa, cego, concha e aleijado entra no céu e cego, mas besta não. Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Abençoa, Senhor, as famílias. Amém. Abençoa, Senhor, a minha também.